Bom dia, vamos às senhas diárias de hoje, dia 6 de março de 2023, uma segunda-feira, 13º dia na quaresma. Eu vou tentar, com esta leitura das senhas, com esta reflexão, fazer um título de bastante animador, de coragem, de ânimo. Cansados, atarefados, com medo, mas amados e destinados à vida. Cansados, atarefados, com medo, mas amados, como os textos vão dizer, os versículos, mas amados e destinados à vida. A quaresma como ensaio, como tempo de ensaio. Para ti, para mim, para nós, para os nossos grupos, como a igreja, para nossa convivência com a sociedade, com as pessoas, nosso dia a dia. Nem sempre nós estamos cansados, atarefados, com medo, e quando eu digo cansados não é só fisicamente, é também emocionalmente. Esses últimos anos foram emocionalmente muito difíceis, com a sociedade muito dividida, muito, emocionalmente quente, né? Todo dia praticamente tinham atarefados, temos muito a fazer, não é só no trabalho, é na família, é conosco mesmos. Pequenas coisas a cuidar, financeira, saúde, casa, e às vezes inseguros, com medo. Às vezes estamos assim. Mas conscientes que nessa situação nós também somos amados e destinados, chamados à vida. Nós, eu, você, qualquer mendigo e qualquer mendiga na rua, qualquer prostituta que você passa, às vezes, tomando certa distância, porque certas pessoas vão dizer: ah, meu Deus, conversou com uma prostituta, com um gay. Elas, os pequeninos irmãos e irmãs, também são, ou talvez principalmente são amados, e nós devemos demonstrar isso, e são destinados à vida. São destinados para a vida digna, sejam quem forem. E para nós que ouvimos esta mensagem, que a sentimos, que deixamos ela entrar no nosso coração, tenhamos a quaresma como um tempo de ensaio, de sentir, viver, pensar, dessa maneira construtiva de viver. Mesmo quando há cansaço, há preocupação e quando há medo. O primeiro versículo vem no profeta Zacarias, é lá do final do Novo Testamento, também é do fim. Quando os textos do Antigo Testamento estavam começando a deixar de ser escritos, né? O Antigo Testamento não é um livro escrito um depois do outro, não, são textos lá desde lá do ano 700 até o ano 500, 510, 520, sabe que antes de Cristo o tempo é contado para trás, assim.
Quanto mais perto do Cristo, melhor, menor o número do ano. Quanto mais longe de Cristo para trás, mais no passado. Então, o ano 500, lá pelos séculos 6 a.C., o Zacarias estava escrevendo no tempo em que os judeus estavam voltando de um aprisionamento, que tinham sido invadidos. Aí cerca de 50 mil judeus começaram a voltar da Babilônia para o Israel. E aí o Zacarias escreve para eles: assim diz o Senhor, porque aquele que tocar em vocês toca nas meninas dos meus olhos. Então volte, vocês são amados e amadas de Deus. Reconstruam lá o templo que foi destruído, reconstruam as suas vidas, a sua organização social como um povo, como as meninas dos olhos. Vocês são amados, amadas. Mesmo nessa situação difícil que viveram, 70 anos escravizados, ou mais ou menos 70 anos escravizados, e estão voltando. Vocês são amados e destinados à vida. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 40. O que fizeram a um dos meus pequeninos irmãos ou pequeninas irmãs, a mim o fizeram. Assim, a carta de Mateus registra que é o critério de julgamento de Deus. É o tratamento que deram aos pequeninos e às pequeninas, aos pobres, aos fracos, às fracas, aos doentes e às doentes, aos que são excluídos e marginalizados e marginalizadas. É como vocês tratam esse pessoal que é colocado abaixo da sociedade, aquelas classes exploradas, diminuídas, pobres, exploradas. Como vocês tratam essa gente? Que é o critério. O que vocês fizeram a um dos meus pequeninos e pequeninas irmãos e irmãs, a Jesus o fizeram. Ou será que vocês ficam puxando o saco dos que são ricos e exploram, oprimem, desamam, não dão nem bola como estão os pequeninos e as pequeninas? A oração foi escrita por Philip Spitzer. O Senhor conhece as pessoas que lhe pertencem e sempre as conheceu, as grandes e as pequenas, em cada povo e em cada país. Ele conhece meu coração e o que elas fazem. Aos pequeninos e às pequeninas, aos seus irmãos, às suas irmãs, aos seus próximos, suas próximas. Ele não permite que sejam corrompidas, vejam a palavra, pelo mal, pela ganância, pelo ódio. Ele as guia em todos os caminhos, na vida e na morte são dele e permanecem sendo dele. Essas pessoas que não se corrompem com egoísmo. O primeiro texto é da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, cristãos que vivem em Gálatas, capítulo 6, versículos 14 a 18. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de Jesus Cristo,
por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. O mundo no sentido desse egoísmo, desse desamor, desse descuidado com os próximos e as próximas, com os irmãos e as irmãs, pequeninos e pequeninas. Por meio do qual o mundo egoísta foi crucificado para mim e eu para esse mundo. De nada vale eu ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, um novo ser humano. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra de tratar o seu irmão, sua irmã, principalmente o pequenino e a pequenina. E também sobre todo o povo de Deus, o Israel de Deus, porque Israel foi antigamente considerado esse povo. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus, do sofrimento dele, na sua missão. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Esse espírito que faz nova criatura. E o segundo texto é Romanos 7, 7 a 13. Que diremos então, a lei é pecado? Porque tinha aquela discussão, se quem pratica a lei é mais amado por Deus. De maneira nenhuma, de fato não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado parece que reviveu. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produz muitas vezes morte, a lei. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, esmagou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei pode ser santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou em morte para mim? Não, não foi isso. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, por meio da lei. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Não é a lei dos fariseus, dos escribas, das igrejas, não é a moral que faz o novo homem, é o Espírito. E a lei, essa moral, faz a gente ficar preocupado, eu tenho que fazer tudo direitinho, mas é o amor que nos destina à vida, que destina os outros e as outras à vida, que nos destina para a vida, a qual Deus deseja em amor. Por seu amor, Deus deseja a vida completa, plena, não só a mim, a você, aos cristãos, não, para os pequeninos lá fora, para todos, para todas. E que a gente não se corrompa. A quaresma como tempo de ensaio. Um bom dia.